possibilidades até de céu aberto, de céu claro, de aparecer o azul. Isso realmente aconteceu. A pista está seca, esteve seca pela manhã, então os tempos serão absolutamente pulverizados neste treino de hoje. Isso em relação aos tempos de ontem. E o que vai valer é este treinamento realmente que começa agora aqui em Donington. Donington abriga a Fórmula 1 pela primeira vez. Um circuito que foi construído em 1933, está fazendo 60 anos, que esteve fechado em 71, quando foi comprado pelo Tom Whitcroft. Ficou fechado até 77, houve a reforma, a partir daí aberto. Aqui são corridas, provas de Fórmula 3, de Fórmula Ford, de Fórmula 2000, provas britânicas, provas europeias de motocicleta, mas a Fórmula 1 vem pela primeira vez. E o Grande Prêmio da Europa acontece porque foi cancelado o Grande Prêmio, o segundo Grande Prêmio no Japão. Então vem o Grande Prêmio da Europa. E a última vez que um Grande Prêmio da Europa foi na Inglaterra foi em 1985, em Brands Hatch. Portanto, aí está Donington, um circuito travado de pista estreita, mas com 2 pontos de velocidade, onde ainda acabam prevalecendo os motores Renault da equipe Williams. Alesi, na sua primeira tentativa, é o primeiro dos Bottas, daqueles que buscam as primeiras posições a entrar na pista. Nós estamos exatamente com 2 minutos e 25 segundos de treino. Repetindo, ontem nós tínhamos Senna em primeiro, Hill em segundo, Prost em terceiro, Leto em quarto, Alesi em quinto, Berger em sexto, Rubens Barrichello, excepcional 8ª posição, Christian Fittipaldi na 16ª posição. Mas nada disso vale, repare. O tempo de 1:23.976 de ontem de Senna, Alesi já marca 1:14.728. Já marca Jean Alesi. Mas esse tempo ainda é muito alto. Esse tempo ainda é muito alto. Por quê? Porque no treino livre, hoje pela manhã, Alain Prost marcou 1:10.716 com a pista seca. Prost marcou 1:10.716. Olha que quase escapa a Ferrari. Hill marcou 1:11.175 e Ayrton Senna 1:11.552. Por aí você vê que este tempo de Jean Alesi, 1:14.728, mesmo 9 segundos abaixo do tempo de Ayrton Senna, ainda é uma marca muito alta para aquilo que eles vão buscar para o grid. Você vai de carona na Ferrari, acelerando fundo com Jean Alesi. Vamos acompanhar essa segunda volta rápida da Alesi, que deve ir mais baixo. Temperatura, apesar do céu azul, ainda continua baixa, não os 6, 5 graus que fazia ontem, mas a temperatura ainda continua baixa e o pneu demora um pouquinho para aquecer. Aí o Alesi, olha como ele contorna, vai para a reta para marcar o seu tempo, já vem abaixo, 1:13.801 contra 1:13.746, que era a posição de Leto. Leto, por enquanto, tem a primeira posição e o Alesi parte forte de novo. Você está vendo aí o Schumacher aguardando o momento de entrar na pista. Prost e Senna ainda não vieram para a pista. Aí a Sauber e J.J. Leto, que por enquanto tem a primeira posição. Nós temos a primeira participação de Reginaldo Leme com suas primeiras considerações nesse treino, Reginaldo, que a briga deve ser intensa, mas que com pista seca passa a existir novamente a vantagem do dia. Aqui em Bom dia, amigo da Globo. A pista seca é uma novidade aqui em Donington, pela primeira vez, com exceção do treino de adaptação na quinta-feira, mas aquilo foi apenas um reconhecimento de pista, tanto que os tempos eram bem mais altos do que eles viraram hoje. Pista seca, a velocidade passou de 198 para 205 km por hora. Tempo da pole chegou a 1:10, um tempo que deve valer a pole, 1:10 está muito provavelmente abaixo até disso, que foi o tempo que o Prost fez hoje. E a McLaren se vê diante de uma falta de equilíbrio em curvas de baixa e média velocidade. Em alta o carro até que vai bem. O Senna, por enquanto, tem a pole, mas os tempos, como já disse o Galvão, não vão valer. Já inclusive o tempo do Leto agora já é o da pole, do Alesi é o segundo. Quer dizer, os tempos de ontem realmente todos eles devem ser ignorados, porque foram tempos conseguidos debaixo de muita chuva e chuva forte. O Rubinho Barrichello, todos sabem, teve um desempenho extraordinário na chuva, fez o 8º tempo, o Christian 16º. Hoje pela manhã, o Senna foi terceiro, o Barrichello 14º, o Christian 15º, Prost e Damon Hill lutando pela pole, mas o Senna pode entrar nessa briga e também outros pilotos aí que, como você viu, o Alesi dando tudo para fazer um bom tempo. As Ferraris indo rapidamente para a pista. Você viu o Alesi, que marcou 1:13.171, o Leto tem 1:13.036,
O Kio Katayama é o terceiro, 1:14.876. A quarta posição é de Senna com o tempo de ontem, aquele que absolutamente não vai valer. Deu uma fritada bonita o Berger, mas ele já passou abaixo do tempo do Leto. Já passou 4 décimos abaixo do tempo de Leto. Deve vir aí um tempo na casa de 1:12, na marca de Gerhard Berger. Aí o Berger, que ontem tinha a sexta posição. Você vai para o final da volta de Berger. Ele fez o primeiro hairpin e vai para o segundo hairpin. Esse que dá acesso à reta dos boxes. São duas curvas praticamente tornantes. Aí vem o Berger, 1:13.455. Ele perdeu muito tempo na segunda parte do circuito, mas ele vai para a segunda volta rápida. O pneu demora um pouquinho para aquecer. A tendência é de que esta volta venha mais rápida, enquanto a Alesi acaba de marcar 1:12.980. 1:12.980. A principal marca por enquanto é do francês Jean Alesi, da Ferrari. Roberto Cabrini está ao vivo nos boxes e de lá ele participa pela primeira vez dessa transmissão dos treinos para o Grande Prêmio da Europa. Cabrini, bom dia. Aí você vai vendo Gerhard Berger. Daqui a pouco o Cabrini começa a participar conosco. Aí o Berger, que marcou na sua primeira tentativa de volta rápida 1:13.455. Aí o Schumacher. Leto é o primeiro, baixa o tempo de Alesi, 1:12.8. Você vê que eles vão fazendo várias voltas e baixando a medida a cada volta que passa. A briga por enquanto continua entre Leto e Alesi. Leto volta a ter a primeira marca com 12.830. E aí Schumacher, a Benetton estreando o seu carro novo. Muitas esperanças em cima do carro novo da Benetton. Só que eles têm praticamente um a menos, né? Porque um desses foi quase destruído que na sua totalidade por Schumacher. Aí vem Schumacher para marcar o seu tempo. 1:12.533, vai para a ponta Michael Schumacher. 1:12.533. Leto é o segundo, Alesi o terceiro, Berger é o quarto, Katayama é o quinto, Alliot é o sexto, Wendlinger é o sétimo. Esses 7 já vieram para a pista e marcaram uma volta rápida. Senna, com a marca de ontem, está na 8ª posição. Schumacher 1:12.533. Esse é o tempo a ser batido. Olha como vai voando baixo o alemão Michael Schumacher. Só que ele ainda está bem acima do tempo alcançado por Prost no treino livre pela manhã, 1:10.716. Se existe alguma coisa de positivo, é que a diferença de Prost para Senna foi de 8 décimos abaixo de 1 segundo. Em Interlagos, em condições de pista seca, ela sempre foi maior do que 1 segundo. Sempre esteve bem maior do que isso. Mas o Senna me dizia, um pouco antes desse treino começar, ele dizia, ainda é muito grande e faz muita diferença a diferença de potência entre os motores. Ele tirou toda a asa que tinha direito para poder andar mais rápido na reta. Mesmo assim, nas duas retas, ele dava um comparativo. Ele dizia, quando eles marcam a velocidade maior, que aqui está marcada, a velocidade está marcada num ponto intermediário, ele bota o Prost com 287 quilômetros e o Ayrton Senna com 275 quilômetros. Veja só, uma diferença de 12 quilômetros em velocidade final, e o Senna explicava, esse ponto, ele é no meio da reta, é na hora que a gente espeta a sexta, ainda tem mais reta pela frente. Então se ali é de 12, ela vai ser a mais de 15 quilômetros a diferença. E é exatamente aí que vem o diferencial no cronômetro. Lá no meio, tirando asa, levando no braço, tentando alguma coisa. Mas na diferença de potência é que surge essa volta mais rápida para o Alain Prost. Numa pista mais travada que Interlagos, a diferença pode ser menor, mas de qualquer forma é uma diferença sensível, porque se somar 76 voltas, você vê que realmente aí fica difícil para o Senna. A não ser que ele consiga, como conseguiu na África do Sul, uma grande largada, e tudo depende desse treino de agora, que a gente está assistindo agora. A pista realmente você vê que não tem trechos de grande velocidade. E ela é tão travada que, curiosamente, a diferença
para um treino com a pista completamente molhada, como foi o de ontem, e o de pista seca, a diferença de 10 a 12 km por hora apenas, no final da reta, a velocidade máxima, que na chuva era 275 e no seco, chegando a 285, 287, agora num treino um pouquinho mais rápido. Quer dizer, uma diferença muito pequena, esses 12 km por hora. Nós vamos alcançando 11 minutos de treino, um total de 1 hora, um máximo de 12 voltas para cada piloto. Você vai vendo aí Martin Brundle na sua Ligier. Evidente, a TV inglesa vai dar uma força muito grande para o Brundle e para o Rio. Só que eles já cortaram de um carro para o outro e se perderam. Cortaram de uma Ligier para outra. Eles acabaram saindo do Martin Brundle, caindo no Mark Blundell, que também é inglês, então de um para o outro tudo bem, está todo mundo em casa. Aí você vai vendo a Ligier via Martin Brundle e aí está vendo Mark Blundell. Rubens Barrichello está na pista. Rubinho Barrichello na pista. Vai para uma volta rápida. Rubens Barrichello. Por enquanto ele tem a 10ª posição, marcou 1:15.943. Ayrton Senna e Christian Fittipaldi ainda não foram buscar as suas marcas. O mesmo acontecendo com as Williams de Hill e de Prost. Aí é a tática de cada equipe, porque essa pista ficou lavada o tempo inteiro. Ela ficou lavada o tempo inteiro por causa da chuva. O que acontece? No treino para ela amanhã, ela começou a ser emborrachada. Na realidade, ela começou a ser emborrachada no treino da manhã, né? Só a virou. A Lola virando ao contrário. Ela começou a ser emborrachada nesse treino pela manhã. Então, à medida que o tempo vai passando, mais borracha vai ficando, o grip vai aumentando. A possibilidade de uma volta mais rápida. Talvez, até por isso, McLaren e Williams ainda permaneçam nos boxes, já que nós não atingimos ainda 15 minutos desse treinamento de 1 hora. Nem Prost, nem Damon Hill, nem Ayrton Senna, nem Michael Andretti, que passou a andar um pouquinho melhor nesse final de semana aqui em Donington. É que ele tem um apoio moral muito grande, né? O seu pai, Mario Andretti, o campeão mundial da Fórmula 1 em 1978, o Mário veio dar uma força pro filho. Tá aqui no box, direto fica do lado do Andretti o tempo todo, conversa com o Ron Dennis, conversa com o Senna, fica ali do lado do Michael Andretti. E ontem na chuva, quando o Andretti andou bem, 12 voltas debaixo de tempestade, sem rodar e sem bater, surgiu até a brincadeira no autódromo. E quem estaria debaixo do capacete seria Mário Andretti, porque 12 voltas com muita água, sem rodar e sem bater, era muito pro menino Michael. Mas aí fica por parte da brincadeira, por parte da maldade, o velho Mário está dando uma força pro seu filho nesses treinamentos e para essa prova aqui em Donington. É, o mesmo tamanho, os dois baixinhos, apenas um pouco mais gordinho e uma diferença de quase 30 anos de idade, de 20 anos de idade. Agora, a grande diferença realmente está no talento de um piloto que já foi campeão da Fórmula 1 e que hoje é uma grande atração da Fórmula Indy. Você vê desses 4 pilotos que não entraram na pista ainda, citados agora pelo Galvão, 3 deles são os que têm condições de andar abaixo de 12 e andaram abaixo de 1:12 no treino pela manhã. O Schumacher é o único que já superou o que ele fez de manhã. Ele virou 1:12.4 pela manhã, 1:12.6 pela manhã e já está com 1:12.2. Para você fazer bem essa comparação, o Barrichello agora, que estava com 15, olha aí, ó. Schumacher, Wendling, Leto, Berger, Alesi, Warwick, Alliot e Barrichello. É isso que eu ia dizer. O Barrichello agora já consegue virar 1:13.8 e pela manhã ele foi ainda um pouco melhor, 1:13.7. Mas já está ali mais ou menos perto do limite do carro, embora ele tenha dito que com condições boas de tráfego, ele pode tirar ainda meio segundo desse tempo aí agora. Aí você vai vendo, você viu o Blundell? E aí você vai vendo o Brundle. Aí está Martin Brundle. A televisão inglesa vai se fixando, por enquanto, nos pilotos ingleses. Um show de Mark Blundell, agora um show de Martin Brundle. Só dá Ligier. E lá vão os ingleses, desfilando pela pista de Donington. Ayrton Senna não entrou, Hill não entrou, Prost não entrou, Andretti não entrou. Schumacher é o primeiro, 1:12.266, Wendlinger o segundo, Leto o terceiro. Olha as Saubers aí, ó. Uma na segunda posição, outra na terceira posição. É a grande surpresa positiva deste início de temporada, a equipe Sauber, que tem o respaldo da Mercedes e que faz a sua estreia na Fórmula 1 em 1993. E aí vai Senna, agora vai para a pista Ayrton Senna. Os 4 é o primeiro. Nas feras é o primeiro a vir tentar.
Ayrton Senna deixou os boxes, vai na sua primeira volta. Christian Fittipaldi também entrou na pista. Já temos a participação dos 3 brasileiros no treino de Donington. Vamos chegar a 16 minutos de treinamento. Aí o Senna, ele fez o primeiro hairpin, deixou a entrada dos boxes, que está por trás dos boxes. É curioso que a entrada dos boxes está numa reta atrás da reta dos boxes. Você viu que ele já entrou forte ali na saída, já saiu forte ali do hairpin, tentando ganhar velocidade, já acelerar. Então vai ser a sua primeira tentativa. Os pneus ainda não devem estar devidamente aquecidos, no ponto exato, porque, repito, apesar do tempo bom, a temperatura ainda é baixa. Vamos ver a primeira parcial em relação a Michael Schumacher. Schumacher fez 21,896, Senna fez 22,474. Aquilo que eu dizia, primeira volta entrou na pista, essa já vem um pouco mais rápida, mas a do foguete deve ser a próxima. Deve ser a que vem depois dessa. Aí vai Senna. A segunda parcial, Schumacher tinha 41 segundos, 971 milésimos. Schumacher que tinha a primeira posição no grid, a pole position provisória. Aí vem Senna. Ele deixa os S's e vai para os 2 hairpins. O primeiro é tomada direita. Aí nesse ponto, faz o primeiro hairpin, usa toda a pista que tem direito. Equilibra o carro, já traz para o lado direito para fazer a tomada, para mergulhar à esquerda no segundo hairpin. No que leva para a reta dos boxes. Aí Senna sai escorregando nas 4. Sai acelerando Ayrton Senna. Senna completa a volta 1:13.319. 1:13.319. Essa primeira tentativa de Senna que lhe dá a 6ª posição por enquanto. Atrás de Schumacher, Wendlinger, Leto, Berger e Alesi. Atrás de uma Benetton, de 2 Saubers e de 2 Ferraris. A tendência é que venha melhor essa volta do Senna. Vamos ver na marcação da primeira parcial. Já veio basicamente no tempo de Schumacher. Os pneus vão aquecendo, vão ganhando mais grip, mais aderência. Ele vai sentindo mais a estabilidade do carro e vai apertando a bota. Ele já passou basicamente no primeiro tempo. A diferença nos centésimos de segundo. Lembrando que o carro da Benetton tem um pouquinho, olha como ele perdeu 2 décimos. Tem um pouquinho mais de potência. O carro da Benetton é o motor, essa especificação mais nova, a número 7, o comando pneumático de válvula. E o carro tem mais potência. E fica uma discussão muito grande. Dizem os que querem o motor que a diferença é de 25 cavalos. Dizem aqueles que não querem ceder ou permitir a seção do motor a Benetton que a diferença é de 5 cavalos. Mas agora guarda essa, porque essa é segredo de estado, essa é top secret. Foi feito um teste realizado em Silverstone, um teste em que tinha um carro de Fórmula 1, tinha um carro de turismo, e eram usados os 2 motores, para lá e para cá, e a conclusão definitiva que se chegou, que nessas condições, em Silverstone, o motor esse de especificação 7, esse do comando pneumático de válvula, em relação ao outro, era 7 décimos de segundo, que é 3/4 de segundo, 75 centésimos. Vamos arredondar? 7 décimos de segundo mais rápido do que o outro. É uma diferença muito significativa de um motor para o outro. Isso foi realizado em Silverstone, era top secret. Não me pergunte como eu fiquei sabendo que eu não conto. Existe a possibilidade de a McLaren ter esse motor, receber esse motor até antes do que se esperava, porque a Ford Corsa, evidentemente, olhando os resultados que a McLaren tem conseguido e os resultados da Benetton, que até o momento nesse início de campeonato são decepcionantes, a Ford Corsa está tentando trabalhar para que esse motor seja oferecido para a McLaren, também mantendo-se o que diz no contrato com a Benetton, que tem que ter um motor de especificação mais importante. Então eles fariam uma especificação 8 para dar para a Benetton, para poder fornecer essa especificação 7 no momento que o Prost entra no boxe, sai do boxe e o Senna tinha entrado. Para dar essa especificação 7 à McLaren. E aí a diferença passa a ser mínima, porque o desenvolvimento em cima de um mesmo motor, que é esse que possui a válvula hidropneumática. Ayrton Senna já tem a segunda posição. Ele marcou 1:12.661, 1:12.661. Se aproximou de Michael Schumacher, ficou 4 décimos atrás. 1:12.661. Schumacher é o primeiro, Senna é o segundo, Wendlinger é o terceiro, J.J. Leto é o quarto, Berger é o quinto, Alesi é o sexto. São os 6 primeiros colocados, com Barrichello na 10ª posição, com Christian Fittipaldi na 13ª posição. Barrichello tem 1:13.815,
Christian Fittipaldi tem 1:14.326. Importante ficar de olho na participação do Barrichello, porque ele tem hoje como companheiro um piloto de muita experiência, com 3 vitórias em Fórmula 1, pilotando para equipes grandes durante muito tempo, reconhecido com talento para desenvolvimento de carro, um piloto com muitos grandes prêmios e que sempre foi considerado, depois do stop, ele sempre foi muito considerado ali o melhor, se não o melhor, entre os melhores, daqueles que vêm logo a seguir dos fora de série da Fórmula 1, que é Thierry Boutsen. Então, uma comparação da performance de Barrichello com Thierry Boutsen é muito importante. Por enquanto vai dando Barrichello longe. Ele tem a 10ª posição e Thierry Boutsen tem a 20ª posição com 1:15.509. Aí você vai vendo Alain Prost. Sem nenhum menosprezo ao companheiro antigo, o Capelli, realmente o Boutsen vai ser muito útil, tomara até que ele permaneça na equipe, vai ser muito útil ao Barrichello por tudo isso que o Calvão acabou de dizer. O Boutsen é um piloto de 153 grandes prêmios e 3 vitórias na Fórmula 1. Quer dizer, é um piloto de reconhecido talento, reconhecida habilidade e que andou melhor que o Rubinho aqui na quinta-feira. Agora, debaixo de chuva, e olha que o Boutsen é um piloto tido como piloto de chuva. Tomou tempo do Rubinho e agora está tomando também uma boa diferença. Acabou de fazer 1:14.740 Thierry Boutsen. Ele sobe para a 18ª posição e Barrichello tem a 10ª. 1:13.8 para 1:14.7. São 9 décimos de segundo em cima do Thierry Boutsen. Aí você vai vendo o próximo. 22 minutos de prova. Senna teve a sua primeira tentativa para conquistar a 2ª posição, ficar um pouco atrás de Michael Schumacher. Agora, a hora da verdade passa a ser agora, quando o Prost vai para a pista para tentar suas primeiras voltas rápidas. Por enquanto ele tem o tráfego ali, André de Césares, que está à sua frente, você confere o posicionamento provisório do grid. Logo depois das emoções do treino da Fórmula 1, você fica com o show do malandro. E você sabe, amanhã em 10 da manhã, anote aí o horário, nosso compromisso com a emoção, com a velocidade da Fórmula 1. Amanhã, às 10 da manhã, horário do Brasil, 2 horas da tarde, horário da Inglaterra. A largada para a primeira das 76 voltas do Grande Prêmio da Europa, a 3ª prova da temporada de 1993. Está aí Ayrton Senna no carro, ele recebe todas as informações, fica de olho no computador, conversa, devem estar mexendo, ajeitando alguma coisa para que ele possa partir para uma 2ª tentativa. Senna, por enquanto ele deu ali 4 voltas, o computador está comendo um pouco do número de voltas, o limite é de 12 voltas, quer dizer, os pilotos normalmente têm 2 jogos de pneus, tem 2 tentativas. Aí o Prost que por enquanto não vai forte. Aí o Prost que fez já uma volta em 1:13.754. Você vê toda a dificuldade que o circuito oferece para uma ultrapassagem, principalmente em se tratando de um piloto tão cuidadoso como é o Prost. Ele ficou atrás do De Césares, precisava passar para abrir a volta, desistiu, tirou o pé, quer dizer, ganhou essa distância e agora ele abriu a volta dele, preferindo o distanciamento do De Césares. Ali ele faz agora a ultrapassagem, ele marcou 1:17.628. Essa tirada de pé significou que ele marcou 1:17.628. Já tinha conquistado o Prost 1:13.754. Com 1:13.754 ele tem a 11ª posição. Mas ele já passa ali 2 décimos abaixo. Lá vem tempo do francês, que era de se esperar, né? Andretti vai para a pista também. Aí para a pista Michael Andretti, o companheiro de Ayrton Senna. O Schumacher na 2ª parcial, 41.971. O Prost passa e passa 41.254. Já passa 7 décimos abaixo. Se ele tira mais um pouquinho, faz a volta na casa de 11. 11 baixo. Pode fazer a volta na casa de 11 baixo, que já é um tempo significativo. Ele vem aí no primeiro hairpin. Contorna o primeiro, volta a acelerar, volta a botar potência, busca a freada de novo, a redução, traz a 2ª marcha, puxa para a esquerda. E aí, nesse ponto ele faz até a largada 2ª, 3ª e 4ª, para marcar 1:10.871. Eu dizia 11 baixo, ele abusou, abaixou de 11, 1:10.871. Isso ainda é 1 décimo acima do que ele conseguiu no treino livre pela manhã, mas já o suficiente para colocar com folga Alain Prost na pole position provisória. E ele continua na pista, e continua andando forte, e o pneu vai se aquecendo e vem mais tempo aí. E ele pode nessa volta inclusive abaixar o seu tempo de 1:10.716
que foi a sua marca pela manhã. Ele tem 1:10.8 na marca oficial, agora no treino de classificação. Pela manhã ele fez 1:10.7. E tem tudo para baixar aí, olha aí. Já passou 18 centésimos abaixo do tempo anterior. Ainda tem quase uma metade de pista. Aí vem Prost. Agora para os Garpin. Para puxar para a direita. Faz redondo, sobra carro. Ele não tem nem que cruzar toda a pista, não trepa na zebra. Vem puxar para a esquerda, 1:10.871. Aí Prost apontou na reta. 1:10.458. 1:10.458. O Senna olhou no computador, olha lá. Esse é o tempo que ele tem que buscar. 1:10.458. A marca de Alain Prost. Ele passou ali no finish line, na linha de chegada, 220 km/3. E na parte mais rápida do circuito, no meio da reta oposta, 288.7 nessa volta. 288.7 de velocidade máxima, 220 na linha de chegada. O tempo de 1:10.458. Com muita sobra, quase 2 segundos. Saiu o Hill, Damon Hill, de olho no computador. Eles ficam ali dentro olhando os tempos de todo mundo, buscando a concentração e o momento certo para entrar na pista. Aí vai o Michael. Será o Michael? Lá vai Michael Andretti. Aí Michael Andretti. Michael Andretti buscando uma volta que lhe permite estar entre os primeiros. Andretti já teve 1:13.188. Ele já conseguiu 1:13.188, que lhe dá a 9ª posição. 9ª posição por enquanto para Andretti. Prost é o primeiro, Schumacher é o segundo, Senna o terceiro, Wendlinger é o quarto, Leto é o quinto, Berger é o sexto. O Andretti que você vê aí está na 9ª posição, Barrichello está na 13ª, Christian Fittipaldi em 17º. 28 minutos de treino. Aí você confere aquilo que nós dizíamos, os 6 primeiros, Prost, Schumacher, Senna, Wendlinger, Leto, Berger. Andretti passa 1:13.188. 1:13.188. E agora 1:13.082. Melhora um pouquinho o Michael Andretti. 1:13.082. Pula para a 8ª posição. Ganha uma posição, a posição exatamente de Ricardo Patrese, que tinha 1:13.127. O Andretti passou agora 7 décimos acima de Prost. 7 décimos acima de Prost poderia significar, já não significa mais nada. Já não significa mais nada. O que poderia significar 1:11.1, mas aí ele iria perder mais alguns décimos, mas podia ser uma volta boa na casa dos 12, seguramente seria. Se não tivesse ele andado mais rápido do que precisava. Mas deu sorte ainda, hein? Porque conseguiu girar, controlar o carro, permanecer na pista e seguir. Se ele sai ali, vai para a caixa de brita, atola, fim de treino para ele. Porque ele não pode usar um carro reserva. E é evidente que a McLaren não ia atrapalhar o treino de Ayrton Senna para emprestar o carro do Senna para o Andretti. Então ele ia ter que ficar conversando com o Mário Andretti no box. Conseguiu recuperar a pista, trazer o carro de volta, fritou todos os pneus ali. Por isso que ele vai para o box, você vai ver o replay. Quer ver como ele vinha tentando uma volta rápida, o Michael Andretti? Entrou mais forte que dizia, olha só. Saiu a traseira, girou, deu um 360 bonito. Mostrou a habilidade, trouxe na mão, ajeitou ali, ajeita no freio, puxa no acelerador. E tomou o rumo de casa. Foi pro box. Damon Hill. Aí o Hill que vem andando muito bem. Ontem, inclusive, teve uma participação expressiva o Damon Hill. Porque debaixo de chuva, quando eles faziam treino de classificação, debaixo de chuva, o Damon Hill conseguiu ser mais rápido do que o Prost. O Senna fez 1:23.9. O Damon Hill fez 24.0 e o Prost 24.4. É um comentário que era: se o Senna, que é indiscutivelmente o melhor piloto na chuva, o que anda mais rápido, fez 23.9, e se o Hill fez 24.0, a diferença ali era menor do que um décimo, era nos centésimos. Isso comprovava que os Williams estavam muito mais equilibrados, muito mais ajeitados para as condições da pista na chuva. Então a performance do Prost acabou sendo muito criticada, porque ele tinha carro para fazer muito mais do que isso
e acabou sendo 4 décimos mais lento do que o Damon Hill, que faz apenas a sua 5ª corrida de Fórmula 1. Quer dizer, o professor ontem passou vergonha. Ontem ele realmente teve uma participação muito ruim, muito fraca em função do carro que tem e de tudo que significa na Fórmula 1 a lançagem. Tá aí o Hill. Você vai de carona na Williams, motor Renault 10 cilindros de Damon Hill. Ele ainda vai na sua segunda volta, vai lento. Você vai acompanhando o circuito de Donington. O Zé se puxa de lá para cá, busca a subida. Aí ele vem, depois dos décimos da subida, faz o hairpin. Busca a tomada lá pela direita. Vai para o segundo, aquele que leva para a reta dos boxes. E agora bota a potência, muda as marchas, vai para a 4ª marcha. Aí nesse ponto, espeta a marcha mais para cima, vai embora e você já vai ver o Schumacher. É um circuito que o piloto chega a usar 4 vezes a 6ª marcha, mas por outro lado, em 3 vezes ele tem que usar a segunda, que são os 2 hairpins, um antes do boxe e uma curva antes, que são grampos bem travados, e também o S, que divide as 2 pequenas retas desse circuito. Essas pequenas retas são os 2 únicos pontos de ultrapassagem, mas para se fazer uma ultrapassagem tem que haver uma diferença grande de potência de motor, aí você sai de vácuo do carro que está na frente e passa. Se tiver uma semelhança, é difícil passar. Isso atestam os pilotos que correram aqui de Fórmula 3, Fórmula 3000 até, como o caso do Rubinho Barrichello, que andou até 91, o Christian também andou aqui de Fórmula 3, o Senna andou, mas faz muito tempo também de Fórmula 3. Nós temos 32 minutos de treino. O primeiro é Prost, o segundo Schumacher, o terceiro Senna. E aí você vai vendo o Damon Hill. O Hill é mais uma tentativa. 1:13.087. 1:13.087 o tempo de Damon Hill. É apenas a 9ª posição para o Hill. Ele vai forte de novo para tentar abrir mais uma volta, mais uma tentativa. Ele por enquanto está na 9ª posição. Você falava de Fórmula 3, de andar em Fórmula 3. Muito prazer para nós. Está na nossa cabine aqui o André Ribeiro, que é o brasileiro que está disputando aí a ponta da Fórmula 3 nessa temporada de 1993. Foram 2 provas disputadas. Na primeira prova ele fez a pole position, depois tomou um totó, saiu da pista, voltou, chegou na 3ª posição, chegou bem em terceiro, abrindo o campeonato. E na segunda prova do campeonato estava na 2ª posição, quando bateu de novo e acabou ficando fora da prova, mas já mostrou que tem aí as possibilidades de brigar pelo título da Fórmula 3 em 1993. Já teve alguma corrida esse ano aqui em Donington, André? Ainda não, ainda vão correr por aqui. Daí o Damon Hill. Aí o Hill, ele que tem a 9ª posição. 1:10.458 é o tempo a ser batido, o tempo de Alain Prost. O Senna, que é o terceiro, tem um 12.266 e Hill faz 1:11.723. Já restabelece a verdade, assume a 2ª posição. As 2 Williams mais uma vez à frente. Prost 1:10.4, Hill 1:11.7, 1.3 a diferença entre os dois. Ainda é grande, o Hill tem condições de diminuir essa diferença, você confere aí. Schumacher é o terceiro, Senna é o 4º. Wendlinger é o 5º, Leto é o 6º, Berger o 7º, Alesi na 8ª posição, Barrichello 14º, Christian Fittipaldi 18º. Isso quando passamos da metade do treino. Daqui a pouco você tem o show do malandro. Amanhã, 10 da manhã, a largada do Grande Prêmio da Europa. A terceira prova da temporada de 1993. Senna tinha saído para a pista, não chegou a completar a volta, voltou para o box. O Barrichello e o Christian ficaram naqueles tempos que eles haviam obtido. O Rubinho virou 1:13.815, o Christian 1:14.326 e ficaram muito tempo nos boxes, não saíram de novo. Agora, o Hill realmente tem condições de melhorar muito ainda, porque você vê, no treino pela manhã, a diferença em relação ao Prost foi de apenas de 4 décimos, e agora está 1.3. Aí o Damon Hill.
Aí o Ayrton Senna acaba de voltar aos boxes depois de ter feito uma tentativa, marcado 1:12.395. 1:12.395, ele que pela manhã teve 1:11.552. Senna tem 7 voltas completadas, um total de 12 é que ele tem direito. Pode ser que agora que ele tem ainda a oportunidade de usar um jogo novo de pneu para tentar, mais uma vez, pelo menos se aproximar ou recuperar essa posição em relação a Michael Schumacher. Por quê? Principalmente se chover amanhã. A história é completamente outra. Mas mesmo sem chuva, esse é um circuito que o Rubens Barrichello dizia ontem: você só passa se o da frente quiser que você passe. Porque mesmo com duas freadas de final de reta, é muito difícil, Só passa se o da frente cismar, é praticamente impossível de passar. Então, esse treino é importante e a largada amanhã de suma importância. Isso com o tempo seco. Com chuva a história é completamente diferente. Quem permanecer na pista por 2 horas já pode se considerar lá na frente na classificação, sem dúvida nenhuma. Outro aspecto muito importante para a corrida. Você acabou de ver aí, olha, no momento em que tem a Ferrari fora, deve ser o Berger. Errei. É o Alesi. Deve ser o Berger, que é costumeiramente quem erra mais. Mas é o Alesi que estava andando muito rápido desde o início do treino. Agora, você viu no momento em que o Damon Hill entrava para o box, você viu a dificuldade de se entrar no box. Como é estreito, como é apertado, como diminui muito a velocidade, como é demorada uma parada de boxe para uma troca de pneu. Então, como o asfalto é bastante liso, provavelmente as equipes vão tentar fazer a corrida sem trocar pneu. Isso tudo considerando que seja uma corrida com tempo seco, hein? Mas nada aqui, em termos de tempo, é garantido. Rubens Barrichello melhora o seu tempo, você vê o replay aí. Barrichello pula para a 12ª posição, 1:13.514. Vai brilhando de novo o Rubinho Barrichello. Olha só como entrou em pêndulo ali. Traz para lá, vem para cá, balança, saiu forte, bateu forte na zebra, decolou. E caiu na caixa de brita. Eu tive a impressão que alguma coisa estava soltando do carro, hein? Alguma coisa estava solta no carro, hein? Por isso que o carro, de repente, perdeu o controle. A impressão que na parte traseira do carro alguma coisa se soltou. E aí o Alesi voltando, já voltando a pé para os boxes. A impressão que deu realmente foi que alguma coisa se soltou na parte traseira do carro. Rubens Barrichello na 12ª posição. O seu companheiro de equipe, Thierry Boutsen, apenas o 21º. Outra grande performance de Rubinho Barrichello nos treinos. Christian Fittipaldi tem a 18ª posição. Tem a 18ª posição, Christian Fittipaldi. Aí você diz, só a 18ª? O companheiro dele está em 22º. Os meninos do Brasil continuam fazendo um belíssimo trabalho na Fórmula 1. Ayrton Senna tem a 4ª posição. Nós vamos chegar a 39 minutos de treino. E aí você vê Mark Blundell. E a TV inglesa, evidentemente, vai com ele. Christian na pista melhora. Faz 1:14.140. 1:14.140. Christian Fittipaldi sobe 2 posições. Passa para a 16ª posição, Neil Prost. 1:14.140, melhorando também Christian Fittipaldi. 1:13.514 Barrichello. 1:14.140 Christian Fittipaldi. 1:12.395 Ayrton Senna. E aí está Mark Blundell. Vamos para os 20 minutos finais de treino, quando as emoções devem pintar mais fortes. O Prost tem a chance de voltar, pode até ficar de olho, esperando. O Hill vai voltar para tentar diminuir essa diferença, ameaçar a posição de Prost. Senna e Schumacher vão voltar à pista para brigar intensamente por essa 3ª posição. Senna nos boxes, Hill nos boxes. E aí você vai vendo o Mark Blundell. 10 da manhã, amanhã largada. Horário do Brasil, claro. A largada do Grande Prêmio da Europa. A 3ª prova da temporada. Blundell, 9 décimos, praticamente 1 segundo acima do tempo de Prost. Isso quer dizer que ele vai ser 1 segundo mais lento? Não, deve ser 2 para lá. Porque foi apenas na primeira parte do circuito, ele já perde 1 segundo em relação ao Prost. O Blundell tem a 18ª posição. Olha só, na segunda parcial já tem os 2 segundos de diferença em relação ao Prost. E vai aí para tentar uma marca ao Blundell.
Se conseguir fechar abaixo dos 14, dá um pulo bom. Aí o Blondel, tentando melhorar a sua marca, ele que tem a 19ª posição. Christian melhora mais uma, pula para a 15ª posição. Abaixa de 1,14, faz 1,13,66, Christian Fittipaldi. Barrichello 1,13,514, basicamente o mesmo tempo dos dois. Barrichello é o 12º, Christian Fittipaldi é o 15º colocado. Aí você vai vendo o Prost, aguardando, sem balaclava, sem capacete. O Alesi voltando a pé para casa, deu aquela desgarrada forte. Eu permaneço com a impressão de que alguma coisa se soltou atrás do carro. A impressão que soltou alguma coisa ali da carenagem, alguma coisa, perto da roda traseira. Foi do lado esquerdo, desequilibrou o carro e você viu que saiu em alta velocidade. A brita funcionou, mas por pouco também o carro não capota, que é um perigo, outro perigo, causado justamente pela brita. A brita segura o carro, agora quando ela segura de um lado só, como é o caso, que quando o Alesi bateu na zebra, ele subiu e caiu com um lado primeiro antes do que o outro. E aí é o perigo de uma capotagem, e como já aconteceu, e quase que acontece com o Alesi. Você deve se lembrar, aconteceu com Ayrton Senna no Grande Prêmio do México, na curva peraltada, a curva de alta que dá acesso à reta, que ele saiu quando foi na caixa de brita. A lateral do carro enterrou, a roda enterrou, o carro fez o movimento, capotou, mas também tem a vantagem que quando ele cai, a brita cede ali, quer dizer, não tem aquele impacto todo, aquele estrago todo. Aí o Blundell. Aí o Blundell vira melhor que o Brundle, o que realmente comprova que a esperança que o inglês tem nesse seu novo piloto, Mark Blundell. Ele tem apenas 16 grandes prêmios, o Martin Brundle tem 101 e o Blundell já fez um pódio na África do Sul e vem aparecendo bem. Prost, Hill, Schumacher, Senna, Wendlinger. Leta, impressionante a performance do Sauber. 5ª posição de Karl Wendlinger, 6ª posição de J.J. Leta. Você vê ali o Rubens Barrichello aparecendo na 12ª posição, Christian Fittipaldi aparecendo na 15ª posição, e você vê que os companheiros de Barrichello e Fittipaldi estão para baixo. O Barbaza está ali, é do Christian, 17º, e o Thierry Boutsen é o do Barrichello na 22ª posição. E aí Ricardo Patrese. Ricardo Patrese, que tem a 10ª posição, mas esse está tomando cada binóculo do Schumacher, em cada treino, em todas as provas desse ano. Piloto mais veterano aí da Fórmula 1, recordista de participações em grandes prêmios, Ricardo Patrese. Passa já 6 décimos acima da marca de Prost. Mas ele está apenas iniciando, né? Quando a Tyrrell fica através, o Kiyo Katayama, o que esse japonês roda, o que ele vira de um lado para o outro é uma grandeza. Patrese também deu uma pisada fora do caminho ali, teve que recolher um pouco. Mas o Kiyo Katayama é olha, todos os treinos da Fórmula 1 nesse ano. Foram 4 treinos na África do Sul, mais 4 no Brasil. Esse é o 5º aqui, que teve um treino extra de reconhecimento na quinta-feira. Em todos eles, o Kiyo Katayama viu o mundo ao contrário. Em todos eles. E tem mais, ele, juntamente com a chuva, foi que ajudou a mudar a história do Grande Prêmio do Brasil, porque ele foi um dos que bateu ali na reta, aliás, os dois japoneses, o Suzuki e ele, mas ele bateu do lado direito na reta em frente ao box e foi um pedaço do carro dele que ficou, que o Prost passou em cima, começou a rodar até bater no Chris. Essa tá bonita, os dois abrindo volta de tempo, à frente o Patrese e logo atrás o Leto, o Wendlinger. Olha o Katayama aí. Já foi embora. O Kiyo Katayama. Para quem estava com saudade do Nakajima, saiu o Katayama. Você vê que, claro que não é isso, porque de qualquer forma ele é um piloto de Fórmula 1, mas a impressão que se tem é de que faltou o complemento de uma manobra até simples, quer dizer, faltou a correção. No momento em que está saindo a traseira, faltou a correção para ele colocar a frente na mesma posição em que a traseira está saindo. Claro que não é isso, ele sabe muito mais do que está fazendo, mas visualmente esse foi o erro, fisicamente esse o erro. 45 minutos de treino, 15 minutos para o final. Prost, 10.458, Rio 11.708, que diferença, hein? Schumacher, 12.266, Senna,
12:395. Esses 4 que ainda vão voltar à pista nos 15 minutos finais para brigar por uma melhor tentativa. 1:17 do Patrese, está muito longe, porque ele já chegou a fazer um 13:127. Tem a 10ª posição, Barrichello 12º, Fittipaldi 15ª posição. Para o Christian já foi e para o Barrichello também. Para Christian e para Barrichello, nada mais a fazer, eles já estouraram o limite das 12 voltas. O Barrichello, o Alliot, o Christian Fittipaldi, o Barbaza, o Blundell e mais Suzuki, De César e Luca Badoer. Esses estouraram os limites de volta. E o Luca Badoer está fora. Dos 26, 25 vão largar. Luca Badoer é o único que vai ficar fora, porque ele já estourou o seu limite e está na última posição. O Patrese vem forte agora, mas ele está pegando o tráfego. E o Patrese tem 10º tempo, 1:13,127. Você vê 1 segundo atrás do Schumacher. O que acontece com o Patrese é que é uma coisa meio esquisita, porque o Patrese, embora não seja um piloto vencedor, ganhou corridas, mas não seja um piloto vencedor, ele sempre foi rápido, muito rápido em treino. E isso levando-se em conta que ele disputou posição na equipe com o Piquet, com o próprio Mansell, e às vezes fez pole em cima do Mansell. O que acontece com o Patrese, 242 grandes prêmios disputados, é que parece que esse ano ele realmente desanimou. Quer dizer, ele parece começar a pensar em parar, e aí quando o piloto entra nessa, realmente não tem mais o que fazer em termos de andar ali entre os primeiros. Damon Hill vai para a pista. Damon Hill vai para a pista, você viu o Senna no box. No caso do Patrese, ele é reconhecidamente um grande test driver. Eles reconhecem o Patrese como uma pessoa que tem muita capacidade de desenvolver o carro. E talvez não seja o caso de Michael Schumacher pela inexperiência. Então, a função do Patrese na equipe me parece ser exatamente essa. O Schumacher é o homem a buscar a vitória. O Patrese é o homem a trabalhar o desenvolvimento do novo carro da Benetton. Tanto isso é reconhecido que criou um problema lá dentro da Benetton, porque o Schumacher veio descobrir que o contrato do Patrese era maior do que o dele. E aí botou a boca no mundo. Reclamou porque o contrato do Patrese. Então a Benetton, veja, que pagou caro o passe do Patrese, exatamente para que ele possa fazer todo esse trabalho com toda a sua experiência. O Reginaldo dizia, o Patrese que chegou a vencer corrida, ele tem uma marca expressiva no mundo da Fórmula 1, porque tem 6 vitórias, o Ricardo Patrese. Aí o Berger. Você vê Gerhard Berger, a Lotus ali à frente, a McLaren de Andretti pintando lá no fundo. Andretti vai para a pista, Damon Hill vai para a pista. Andretti vira 1:12,739. 1:12,739. Faz uma boa volta dentro das limitações dele. Andretti ainda se adaptando à categoria. 1:12,739 e vai para a 6ª posição, Michael Andretti. Ele ficou 1 milésimo atrás do Wendlinger. Ayrton Senna ainda no box. Esse é o Senna de tantas pole positions conquistadas, esperando o instante final do treino, os últimos minutos. Bem que, repito, é muito difícil, é praticamente impossível conseguir numa pista nessas condições e buscar o tempo do Prost. O Hill faz 3 décimos acima do Prost. Ele tem 1:11,7 contra 1:10,4. Ele tem 1 segundo e 3, agora ele passou 3 décimos acima. Deve perder um pouquinho ainda mais em relação ao Prost, aquela volta, mas vai melhorar o seu tempo. Pode virar em 11 ou pode virar até em 10.9, 10.8. Vai melhorar, deve melhorar o seu tempo, Damon Hill. Aí o filho do Graham Hill. O Hill passa da segunda parcial, a câmera se perde um pouco. Vai buscar o close ali na roda dianteira esquerda do Damon Hill. Vem ele se aproximando para completar a volta. Ele tem 1:11,708. O Ayrton Senna olhando no computador porque ele quer aquela primeira fila. Pode não estar pensando na pole position, mas quer a primeira fila. 1:11,315 o tempo de Damon Hill. 1:11,315 o tempo de Damon Hill. O Senna tem 1:12,395. Tem basicamente de baixar 1 segundo e alguma coisa Ayrton Senna para tentar um lugar na primeira fila ao lado do Prost. Porque isso é que ele deve estar pensando. A importância de estar na primeira fila ao lado de Prost. Para tentar uma largada... segura que vai, hein? Para tentar uma largada mais forte, para pular na ponta, que eu repito, a pista permite que aquele que pule na ponta pode acontecer de não ter troca de pneu
que a temperatura é baixa e o asfalto é liso. Maria Benetton parando. Então pular na ponta é importante. Por isso que o Senna está muito de olho ali no tempo do Damon Hill. Nessa altura, imagino eu, deva ser muito mais a caça ao Damon Hill do que ao Prost. Aí o Hill, que tem 1:11.315. Vamos para 51 minutos de treino. 9 minutos para o final. Daqui a pouco vamos ter Ayrton Senna na pista. Aí o Hill, essa volta é alta. Passa o Hill. Ele tem 1:11.315. Marcou 15.440 com o pé mais lá em cima. Pode ter dado um refresco para uma última tentativa. Isso até pelo limite de voltas. Para o Wendlinger terminou. Para o Andretti terminou. Terminou para o Berger. Terminou para Patrese. Terminou para Barrichello. Terminou para Fittipaldi. Terminou para Katayama. Terminou para Barbasa. Terminou para Blundell. Terminou para Brandon. Para Suzuki. Para Alboreto. Para De Cesaris e para Badoer. Isso quer dizer, a pista vai ficar bem mais limpa aí, em questão de tráfego para o Senna entrar. Vamos nos aproximando dos 52 minutos. E aí o Damon Hill, outra vez ele passou 3 décimos acima. Quando ele fez essa marca de 1:11.315 na primeira parcial, ele também passou 3 décimos acima. Inicia a volta, portanto, na mesma balada da sua melhor volta. Vamos ver na sequência se ele consegue um rendimento melhor. Menos de 8 minutos para o final do treino. Aí o Hill apontou, virou. 1:11.437, não consegue melhorar seu tempo. 1:11.437, Damon Hill não consegue melhorar o tempo. Então o Senna bota pneu novo, olha aquele selo ali nos pneus, tá vendo? Novinho, novinho. Ele tentar a sua volta, para tentar buscar uma primeira fila. Eu já não digo a pole position, essa deve ser realmente a cabeça do Senna nesse momento. Tentar buscar uma primeira fila, para ficar na largada, olhar bem nos olhos do Prost e dizer, vamos ver quem pula na frente e quem faz a primeira curva na frente. Aí o Senna, 53 minutos de treino. Ele tem o tempo aí para dar essa volta de aquecimento e depois buscar 2 voltas boas pelo menos. Prost vai para a pista também. Voltou antes de Ayrton Senna. 53 minutos de treino. Thierry Boutsen, o companheiro de Rubens Barrichello, tentando melhorar o seu tempo. Melhora para 1:14.246. Com isso, o Boutsen pula para a 19ª posição. E vai terminar por aí, olha. Rubinho Barrichello, 12º. O Thierry Boutsen, 19º. Mas que performance do Barrichello. O Barrichello fazendo 13.5 contra 14.27 décimos mais rápido do que o experiente, o vencedor em Fórmula 1, Thierry Boutsen. 54 minutos de treino. Aí você está com o Prost. Vale até repetir, 153 grandes prêmios tem o Boutsen. Hill, 1:10.762 na sua última tentativa. Acelerou tudo que tinha direito o Hill. 1:10.762. Nessa altura, o Senna tem que melhorar 1 segundo, ponto 6. Vai ter que voar abaixo o Senna. E aí o Hill foi para tão perto do Prost. Se é para buscar o Hill, vamos buscar a pole. É muito difícil realmente a tentativa de Ayrton Senna. Andam demais essas corridas. 1:10.458 de Prost. 1:10.762 do Hill. O Schumacher, que é o terceiro, tem apenas 1:12.266. Senna completou a primeira volta, aquela que sai do box. E vai na sua primeira tentativa. Você vai vendo é o próximo, mas está lá em cima. O Hill fez aquele tempo e volta para o box. E aí Ayrton Senna. Ele vem na sua primeira tentativa. Ele completou aquela volta e vem na sua primeira tentativa. Você viu que o Hill não fez na primeira, o Prost não fez na primeira, ela vem na segunda ou na terceira. É assim que ela vem. Aí o Senna. Restando mais de 4 minutos e 40. Tem tempo para 3 voltas. Aí está o Senna. Vamos ver. Ele veio apenas completando a sua primeira tentativa. 1:12.393.
1:12.393 é a melhor volta do Senna, um pouquinho melhor do que a anterior, mas ainda muito longe da possibilidade de lhe dar a primeira fila. Nem conseguiu superar o Schumacher, permanece na quarta posição. Mas a lógico que essa venha mais rápido e que a outra ainda, se houver a possibilidade, possa ainda ser mais rápido do que essa segunda tentativa. Aí o Senna, com 56 minutos de treino de um total de 1 hora. No caso do Rio, só foi conseguido na quarta volta dele. Ele demorou bastante. Faz a primeira de aquecimento e 3 tentativas. O pneu vai melhorando aos poucos, aquecendo ali de dentro para fora, fazendo o aquecimento exato, específico para a pista. Estou certo, André Ribeiro? Ele falou que sim. Schumacher, também na pista, para tentar no finalzinho do treino. Aí vai Ayrton Senna. Aí o Senna para virar, para apontar, 10.458. Você viu que o Senna fez 1:12.393 na volta anterior. Usa tudo que tem direito. 1:12.107. 1:12.107 Ayrton Senna. É suficiente para lhe dar a terceira posição, mas permanece na segunda fila. E você viu que ele já veio, né? Já veio usando tudo que tinha direito. A essa altura ainda teria que tirar 1.4 para ir buscar o Damon Hill. É muita distância na potência do motor, separando as Williams das McLaren e das Benetton. Senna pegou um tráfego ali, mas não perdeu tempo. Passou ao largo, não perdeu tempo. Então essa é teoricamente a última tentativa de Ayrton Senna. Ele tem que brigar, se não para conseguir a segunda posição, pelo menos para evitar, porque o Schumacher acabou de passar. 1:12.008. 1:12.008, o Schumacher é o terceiro colocado. Você vê aí o Schumacher. 1:12.008, o Schumacher é o terceiro, Senna volta para a quarta posição. Tem que baixar de 1:12 Ayrton Senna para tomar a terceira posição de Michael Schumacher. Aí o Schumacher e o Senna que vem se aproximando. O motor do carro do Senna está fumando um pouco. Mas nessa altura, é na última tentativa, pode até ser bom, olha como ele balança que vem com tudo, 1:12.138. 1:12.138 não é o suficiente para alcançar a Michael Schumacher. 58 minutos de treino, ele tira o pé. Porque atinge o limite de volta, essa é a 12ª, o Schumacher também é hora de voltar para o box. Então fica comprovada o extremo domínio das Williams. Prost, 1:10.458. Hill, 1:10.762. Michael Schumacher, 1:12.008. Ayrton Senna, 1:12.107 na quarta posição. Wendlinger, o quinto colocado com a Sauber. Andretti, o sexto colocado, 1:12.739. 6 décimos de Ayrton Senna. Vai começando a ter uma performance melhor, o Michael Andretti realmente. A sétima posição do Leto, o oitavo Berger, nono Alesi, 10º Patrese, são os 10 primeiros. Rubens Barrichello, sexta fila, 12ª posição, a melhor de suas 3 largadas até aqui na Fórmula 1. Christian Fittipaldi, 16ª posição para Christian Fittipaldi. Os dois bem à frente de seus companheiros, porque o Mutsen, companheiro do Barrichello, larga em 19º e o Barbaza, companheiro do Christian, na 20ª posição.